Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de janeiro de 2025. Santa Inês, Virgem e Mártir. Memória, terça-feira. Cor litúrgica, vermelho. Santa Inês, a jovem virgem e mártir. Século IV, Roma. Santa Inês, ou Agnes, seu nome vem do grego que significa pura e casta. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma aia, uma babá, que só a deixaria após o casamento. Santa Inês tinha cerca de 12 anos quando pretendentes se apaixonaram por ela. Segundo a tradição, um dos pretendentes era o filho do prefeito de Roma e estava encantado com sua beleza física. Mas sua beleza principal é aquela que não passa a comunhão com Deus. De maneira secreta, ela tinha feito uma descoberta vocacional. Era chamada a ser uma das virgens consagrada ao Senhor e consagrou-se, de fato, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O jovem não sabia do compromisso de Santa Inês e, diante de tantas propostas, ela sempre dizia não, até que ele a denunciou às autoridades romanas, porque, sob o império de Diocleciano, ser cristão era correr risco de vida. De fato, então, Santa Inês foi condenada, ela foi ameaçada pelo fogo, ameaçada de todas as formas, morte cruel, assim mesmo, antes da sua condenação, jogaram ela dentro de um prostíbulo para ver se ela se corrompia. Ao contrário, as prostitutas depois estavam todas se convertendo ao cristianismo e então não teve jeito. Então ela foi condenada à morte. Por ter seu exemplo de pureza, rogamos pelos nossos jovens e crianças, por essa sociedade tão sensualizada, para que o Senhor nos conduza e nos faça passar ileso em meio ao caos atual. Persevere, perseverai e concedei o dom da castidade. Amém. Santa Inês, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, em Hebreus capítulo 6, de 10 a 20, nós vamos ver praticamente a conclusão desse estudo teológico sobre o plano de salvação que Paulo faz a carta aos Hebreus, explicando desde o Antigo Testamento, desde as profecias, ou mesmo desde a criação do mundo, um plano de misericórdia e salvação que é o próprio Cristo Jesus. Então, essa conclusão ele fala. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Então, quando você participa da igreja, quando você é uma pessoa participante através da pastoral de algum serviço, de algum movimento, no compromisso com a casa do Senhor, com os santos do Senhor, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo. Aí, versículo 11: Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança. Até o fim, ou seja, não podemos desistir. Ah, mas tem 2025 anos e Jesus não voltou ainda. E esse tempo cronológico pertence a nós. Deus não conta segundo, minuto, horas, dias, anos. Não é assim o que se conta o tempo em relação a Deus. O que são 2000 anos para Deus é inferior, é menos do que ontem, assim diz a palavra. 2000 anos não é nada, né, não se passou isso diante de Deus. Nós que temos essa sensação de que Deus está demorando, de que o Senhor está demorando para julgar os vivos e os mortos. Então,
mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e perseverança, se tornaram herdeiros da promessa. Então, eu não vou perder. Eu estarei junto com Abraão, Moisés, estarei junto com Davi, estarei junto com os apóstolos, estarei junto com os santos, os mártires da igreja, na perseverança, aguardando o nosso Senhor. É isso que ele está falando. Versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, e dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Agora ele explica aqui no versículo 16 por que Deus jurou por si mesmo, né? Os homens juram de fato por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Antigamente era assim, as pessoas juravam pelo rei, juro por minha mãe, por meu pai, né? Era uma forma de se comprometer com aquela pessoa que você estava jurando. Então Deus jura pelo nome dele mesmo, né? Para que Abraão compreendesse. Deus está falando a verdade. Olha só o que ele fala no 17. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com juramento, usando o nome dele mesmo. Deus jurou pelo próprio nome a Abraão. Esse juramento feito a Abraão é o juramento que Deus também faz para cada um de nós. Vamos perseverar na fé, né? A esperança com efeito é para nós qual âncora da vida, segura e firme. Nós estamos na promessa de Deus. Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 18. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação. Nós que tudo deixamos para conseguir e seguir a esperança da proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrante para além da cortina do santuário. Cortina do santuário, né? A cortina do santuário é como se fosse um véu. Quando nós morremos, nós atravessamos assim como Jesus o fez, né? Atravessamos essa cortina, aquilo que nos separa de Deus, né? É algo tão sensível, assim como uma cortina, a vida material para a vida espiritual. Quando nós morremos, nós vamos direto para o colo de Deus. Versículo 20, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Nós já estudamos isso ontem, o que significa ordem de Melquisedeque. Assim também estudamos da mesma forma como Jesus é o sumo sacerdote eterno, que ofereceu seu próprio sangue em libertação dos nossos pecados. Que o Senhor então tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos perseverar segundo a sua vontade, né? E que o Senhor nos dê também esse espírito determinado para que possamos perseverar até o fim. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos, que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aliás, talvez Paulo tenha usado esse salmo, né? O Salmo 110, para justamente inspirá-lo na grande reflexão que ele faz em Hebreus capítulo 6. O Evangelho está em Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um dos campos de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso em dia de sábado, o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como eles entraram na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, e comeu o pão oferecido a Deus, e deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esse pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nesse evangelho, Jesus deixa bem claro, né? Não é guardar o sábado por guardar, não é uma disciplina, não é meramente um ordenamento de Deus guardar o sábado, guardar o dia sabático, né? Aquele dia. Não é uma ordem pela ordem. Ao contrário, nós temos que entender profundamente o que significa guardar o sábado. E guardar o sábado aqui é adorar ao Senhor, é reconhecer que o Senhor é pleno em nossas vidas, é um símbolo, né? Deus fez toda o mundo visível em 6 dias e no sétimo ele descansou. Entrar no descanso de Deus não é ficar em casa à toa, descansando, de folga, né? Ou se eu fizer alguma coisa no dia, no sétimo dia, estarei pecando. Não significa isso. Guardar o sábado é guardar com a mente, guardar com o espírito, guardar com a alma, né? É viver toda semana a esperança da salvação. Os apóstolos, a igreja primitiva, guardavam o dia da ressurreição. Era o dia sabático, o dia sagrado para os primeiros cristãos. Então, o domingo passa a ser o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós pegamos a Bíblia, em várias referências, nós vamos ver que guardar o domingo era assim que os apóstolos faziam, né? Assim que a primeira igreja primitiva, se comportava. Por isso que até os dias de hoje guarda-se o domingo na Igreja Católica Apostólica Romana. E muitos cristãos pelo mundo inteiro guardam o domingo como dia sabático. Então, guardar esse domingo. Mas aí Jesus fala, bem claro, o sábado é, foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Então, esse dia de guarda foi feito para o homem. Agora, eu vou deixar de exercer a minha função profissional, eu vou deixar de guardar o meu rebanho, eu vou deixar de fazer uma reformazinha na minha casa, eu vou deixar de cuidar dos meus. Não, de jeito nenhum, né? Por isso que Jesus estava passando no campo de trigo em um dia de sábado, e seus discípulos vinham alegre conversando com ele e debulhavam um trigozinho assim, pegava aqui um campo, debulhavam um trigo e botavam na boca para mastigar. Uma coisa simples. Todos nós já fizemos isso, né? De tá ali, pega uma frutinha no mato qualquer lá, numa árvore, e come. Não estou dizendo, não quer dizer que eu estou fazendo uma colheita, mas a regra dos fariseus era tão intensa, tão firme, tão determinada, tão apegada às coisas humanas, que eles fizeram uma crítica. Ué, mas é permitido fazer isso em dia de sábado? E Jesus lhes disse: por acaso nunca leste que Davi também, quando teve fome, ele não entrou no templo, né, escondido de que Saul estava perseguindo? Ele não foi lá no templo, não comeu os pães da proposição, que eram pães oferecidos a Deus, consagrados, que só o sacerdote podia comer, mas ele não comeu e deu para os seus companheiros?
Então, compreender isso, não é. O homem não foi feito. O homem foi feito. O sábado foi feito para o homem, e não o homem foi feito para o sábado. Entenda, vamos compreender, né? Consagre a Deus em seu espírito, consagre em Deus em suas atitudes, consagre a Deus como vestimenta nova, como odre novo. Olha o evangelho de ontem, né? Não adianta remendo velho em tecido novo, não adianta colocar vinho novo em odres velhos, né? Então nós temos que ser. É muito melhor você ter postura do que simplesmente fazer um jejum. O verdadeiro jejum é aquilo que nos leva a Deus, aos irmãos, realizando plenamente aquilo que Deus espera de nós, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aqui então Jesus dá esta resposta, mas sempre lembrando, né, que nós estamos diante de um pedido evangélico no tempo litúrgico de hoje, né? Perseverar. Perseverar na caridade, perseverar no amor a Jesus Cristo, a exemplo de Santa Inês, a jovem virgem e mártir, ela que deu a sua vida pela causa de Jesus Cristo, oferecendo como grande exemplo a sua vida, testemunhando Jesus, mesmo diante das ameaças e, literalmente, de sua morte. Até sua morte, testemunhou Jesus como seu Salvador. Assim, então, que possamos perseverar e entregar a Deus tudo aquilo que temos e somos, não só no dia de sábado, não só nos domingos, não só no dia de descanso, mas também todos os dias da nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador e anunciando junto conosco a boa nova, divulgando em suas redes sociais este ensino, esse estudo, esta pregação, para que mais corações compreendam que o importante é testemunhar Jesus todos os dias de nossa vida, não só aos domingos, não só aos sábados. Até a próxima, se Deus quiser.